Salve a todas, salve a todos, mais uma semana. Hoje, 2 de março de 2021, e estamos aqui para continuarmos a conversa que demos início na semana passada, referente aos mecanismos da mediunidade. Semana anterior, nós falamos da vidência, clarividência, audiência. Fizemos um apanhado geral sobre esses componentes, mecanismos da mediunidade, e hoje nós vamos acabar de pegar alguns conceitos que estão aqui, como eu já disse, disponibilizados pelo site da FEB, no qual falta o conceito de intuição. Feito o conceito de intuição, nós vamos tentar abrir para um ajuste que a gente está aqui tentando estabelecer, não, está estabelecido, né? A gente só está dando prosseguimento, a visão e a vidência, que é a evidência, a audição, a audiência e a clareaudiência, o olfato, né? Essa coisa olfativa e de como que o olfato, tanto o olfato quanto o paladar, embora não sejam ferramentas muito estudadas, catalogadas, elas compreendem também aberturas muito interessantes. Os cheiros, os gostos que médios e pessoas sensitivas captam do ambiente com uma relativa facilidade, e a gente, por vezes, não vou dizer que negligenciamos, mas não damos a devida importância que essas ferramentas também podem auxiliar. Dentro desse conjunto, nós vamos tentar falar então de sistema intuitivo que é a pele que nos reveste. A pele é um termo, um conceito, uma parte que uma amiga, a Maril, tem nos chamado muita atenção. Não vou ler uma parte aqui de uma obra que a gente está recebendo a partir dela, e conversaremos. É um preâmbulo só, faço um pequeno recorte para a gente explorar um pouco dessa dimensão da pele. Bom, então a princípio é isso. Já falamos de 3 desses sentidos. Hoje vamos falar da intuição, a intuição envolvendo uma somatória de alguns outros. E em seguida vamos pegar a intuição por um lado e também fazer um ajuste com essa dimensionalidade da pele. Prossigo a leitura. Quem não viu, depois só retomar aí os vídeos anteriores que a gente está conversando sobre isso. Está assim definido intuição pelos queridos, pelos companheiros, pelos colegas lá da FEB. Intuição é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. A. Conhecimento imediato de alguma coisa obtido por meio do entendimento sensível e ou do intelectual. Conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou por uma presciência de algo que poderá acontecer. C. Conhecimento da essência das coisas, isto é, capacidade de enxergar além das aparências. Aqui eles dividiram 3 formas muito convidativas e mesmo observáveis desse fenômeno intuitivo, de como que ele se dá em muitas pessoas, de como ele, de repente, surge esse estalo, esse imediato, esse antecipado, esse conhecimento da essência das coisas, sem que tenham ou que tenhamos tido um conhecimento prévio, uma categorização, uma racionalização ou um entendimento. É algo muito relâmpago, muito imediato, né?
Muitas pessoas já passaram por vivências similares. A intuição é muito comum nos nossos meios. A gente acredita muito na intuição, a gente fala por vezes da intuição, do sexto sentido, dessa dessa coisa que escapa, coisa é ótimo, né? Mas dessa percepção que escapa a uma racionalização, até mesmo um entendimento sensível, como os colegas aqui definiram. E eles prosseguem. Para o Espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma da mediunidade, uma forma de a mediunidade se expressar. É bem isso mesmo, né? Não, não há no fenômeno da intuição, nesse antecipado, nesse algo que desvela, que revela, que se mostra a necessidade ou a obrigatoriedade de ter ali contatos mediúnicos. Muito pelo contrário, são faculdades que cada vez mais estão vindo e sendo instaladas na fábrica. Temos toda uma fisiologia de novos seres que captam mais, pressentem mais, antecipam mais, conhecem mais a essência das coisas, dos seres, do ambiente, do em volta. Consegue fazer essa leitura por uma homeostase muito peculiar. E eu estou falando aqui de uma homeostase muito peculiar que eu estou colocando já, ou compreendendo muito dessa intuição enquanto uma expansão, uma captação do que está em volta. Bom, aqui eu olhei para o lado e deu para trazer um elemento legal. O Wi-Fi, sabe? Antes mesmo da gente abrir o, o, o canal, o telefone já captou a rede. E está ali, ambientada, sinalizada, capturada. Precisa depois sua informação da senha. O processo intuitivo tem essa mesma amplitude, algo em nós captou. E aí, se a gente tiver as senhas, a gente consegue decodificar muito melhor essa intuição essa informação que nos foi direcionada. Prossegue aqui o que os caras estão nos informando. A intuição manifestada por via mediúnica é muito sutil, a ponto de o médium supor que as ideias que lhe ocorrem no mundo íntimo são suas e não provenientes de um espírito. Com a prática mediúnica, aprende-se a fazer essa distinção entre os pensamentos que lhe é próprio e o que é dos desencarnados. Kardec afirma que os médios inspirados e os de pressentimento são uma variedade dos intuitivos. Intuição é a forma preferida de que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão ou alerta. Também pode manifestar-se na forma de lembrança, seja para atender o planejamento reencarnatório ou até por um espírito obsessor. Então, se no primeiro momento a gente percebeu e trouxe a intuição sem os componentes mediúnicos, ou seja, sem uma interferência espiritual, sem uma presença necessária dos espíritos, aqui eles já colocam uma interdependência, uma interrelação entre a intuição e a manifestação dos espíritos. Ok, acontece, tem mesmo, e aproxima do que estávamos dizendo da audiência. A necessidade, que eu reputo, das mais importantes, de sabermos e discernirmos qual é a nossa voz e qual é a voz desses outros que se aproximam da gente. A gente ter mais ou menos uma clareza sobre essas fronteiras, sobre
sobre essas ligações, o reconhecer a própria voz, para que essa voz que nos chega via intuitiva ou por outros mecanismos não nos confundam, ou que a gente não se perca. Se pudermos e ao pouco ir incrementando outros elementos sinestésicos a essas vozes, a gente dificulta. É como se a gente tivesse aumentando a dificuldade de sermos hackeados. Nós estamos colocando uma senha, em vez de você colocar a senha, a data do seu nascimento, você está sofisticando, trazendo um pouco mais de elementos em contato seu com esse outro para que dificulte enganadores, que há também, né? Um canal aberto, a gente transpassa diversas informações, algumas muito válidas, outras nem tanto. Mas independente disso, e sabendo que o pessoal que tem informações muito válidas e relevantes a trazer nunca o hackeiam, o procedimento deles é outro, o procedimento deles é fazer e trabalhar a partir de uma escolha deliberada. Eu aceito fazer parte do processo e aceito que vocês façam uso da máquina, vamos dizer assim, e não hackear. O hacker é geralmente associado com mecanismos mais espúrios. A forma com que os caras trabalham é muito direta, é muita face a face, é muito acordado entre as duas partes e todas as outras, sem agressividades e sem agressões. Tá ok. Então, se você, nesses seus elementos, puder ir ao pouco elaborando essa voz com gosto, essa voz a um cheiro, fica mais difícil as mistificações ou as, os falseamentos da mensagem, da linguagem, da comunicação. Isso é processos que dá para ir mesmo elaborando, construindo, difundindo, né? Como se faz isso, né? É uma ativação de outros mecanismos sensoriais. Então, discernindo de novo, uma intuição que eu vou colocar no estado da espontaneidade, de uma fisiologia muito própria de alguns seres, de algumas pessoas que estão mais suavizados, captam mais coisas, compreendem mais coisas do ambiente, do em volta, e compreendem de forma abrupta, imediata, sabem. Como é que eu sei? Não sei. Sei, só sei que sei. Ah, mas como é que é isso? Não tem muito como explicar. Eu sei que é assim. As pessoas que têm a intuição compreendem muito desse fenômeno. Eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer? Eu não sei te explicar. Preciso fazer agora. Só que ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo a confiar nessa intuição, vendo se é uma furada ou se é uma boa. Alguns são uma furada. Muitas pessoas seguiram a intuição e acabaram se dando muito mal. Então, qual que é a diferença? A diferença é essa perspectiva dessa voz que eu posso ouvir e seguir, de outras que eu vou apenas ouvir e não vou dar muita bola. Nossa, mas isso tudo é muito rápido. Então, aqui eu estou discernindo de novo, fazendo um parêntese dentro do recorte que já elaborávamos. O parêntese é: você está dirigindo e de repente você freia.
Aí passa ou um carro, uma moto, ou alguma coisa que poderia acontecer e resultar numa batida. Isso daí é um comando quase que imediato. Você é quase feito em você. Você não parou, você não analisou, você não ponderou, você apenas fez. E quando a gente observa esse feito, a gente vê nitidamente as mãos do Senhor nos conduzindo. É quase isso mesmo. É algo ali que intercedeu. Pum. Teve uma intercessão. Diferente de a intuição que eu devo faltar no serviço amanhã ou depois de amanhã. Amanhã, para não ficar muito longe. Não devo ir amanhã no serviço. Pelo amor de Deus, mas por que? Eu estou bem, não estou doente, não estou cansado, ninguém me fez raiva, por que eu não devo ir no serviço? Não sei. Milhares de pessoas fizeram isso no tal de 11 de setembro de 2001, 2011. Porra, esqueci quando foi. 2001, isso mesmo. É? 2001, beleza, 2001. Não foram trabalhar no dia seguinte. Por quê? Não foram. Outros saíram de casa, o ônibus atrasou. Mas aí é outras coisas, tá? Só que eu empolguei aqui, desculpa, eu já volto. Outros voltaram para casa. Eles obedeceram a esse comando. Então, ponderações. Às vezes a gente escuta tudo isso, mas segue. Não posso deixar de fazer, eu vou fazer. Tem que ir. Posso deixar de ir. E não acontece, ou acontece o que tem que acontecer, mas a gente não sai, a gente sai da situação. Acontece também. E acontece o fatídico. Eu estou chamando de fatídico, mas da perspectiva daqui não é assim. Acontece também. São realidades que vão se escrevendo ou se inscrevendo a partir das nossas ações, a partir das nossas vibrações, a partir de diversos fatores e elementos cuja matematização eu ainda reputo altamente complexa. A vida tem essa complexidade. Por quê? Sim, por que não? 1 minuto, 1 segundo, 10 décimos, 1 milésimo, e tudo teria mudado. Tudo teria mudado. Outra vida, outra realidade, outros planos, outras. A intuição, por vezes, capta isso tudo, faz todos esses processos, elabora tudo isso, mas não passa nem por 1 segundo, por um milésimo dessas análises que a gente está tentando conjecturar. Apenas é. E algumas pessoas se movimentam na existência assim, intuitivamente. Elas sabem o que tem que fazer. E elas sabem como, não sei. Elas apenas sabem e fazem. E funciona. E dá certo. Um métier. O outro métier, que aí, aqui, é uma comunicação não verbal, é uma comunicação instantânea, é uma comunicação que se dá por mecanismos que a gente está aqui nesse momento chamando de mediúnico, de sensitivo, de paranormal, de diversas outras esferas que acontecem. Quando a gente está mais ligado, mais afeito à ordem natural, aos princípios naturais, a gente compreende essa linguagem. A gente vê que o universo se diz e se fala de muitos mundos. E a gente a segue, a gente escuta, a gente consegue decodificar, igual eu estou dizendo aqui, e vocês conseguem me ouvir e compreender. Tem pessoas que conseguem ver, ouvir outros elementos, outros sinais que para nós não dizem absolutamente nada, como se eu colocasse aramaico aqui na tela, não ia representar nada. Mas o canto dos pássaros para algumas pessoas está falando, está trazendo ali uma mensagem, uma linguagem, um balançar das flores, movimentar das nuvens, as águas,
a natureza de maneira geral está dizendo. De forma intelectiva, de maneira sensorial, de forma consciente, eu não decodifico, mas alguma parte em mim, atrelada, associada a isso, consegue compreender. E essa compreensão se faz conhecimento imediato. Acontece muito. Acontece demais. Dentro desses conhecimentos imediatos, tem aqui uma passagem que ela é interessante, porque ela conversa, né? A intuição manifestada por veio mediúnico é muito sutil, a ponto de um médium supor que as ideias que lhe ocorrem no mundo íntimo são suas e não provenientes dos espíritos. A gente ouviu na semana passada um artista, né, louco, gosto dele, mas é um artista nesse aspecto mais solto, livre do termo e do ser, na sua expressividade, na sua forma de compreender. E o que esses caras conversam conosco é que na música, na arte, essa mesma intuição ganha o nome de inspiração. E vai embora. E é assim mesmo, e não tem nenhuma contrariedade nisso. Estava inspirado, e os caras falam dessa inspiração de uma maneira muito bonita. Eu devia ter trazido aqui meu amigo Nietzsche, né? Nietzsche também vai escrever um texto no século XIX, escrever até um artigo sobre isso, no que ele pergunta: alguém sabe no século XIX o que é inspiração? E ele fala do que é inspiração. E a definição que ele traz de inspiração, rememorando os ditirambos de Dionisíacos, né, com transe, é muito próximo do que vai estar acontecendo ali na França também no século XIX com os médiuns escreventes. E quem vê, ouviu alguns desses caras no seu processo criativo, de fora, com essas lentes que aqui estamos dando, poderia compreender também como sendo mediúnico. Nossa, você está falando então, olha o absurdo. Não tem absurdo, tem e não tem. O que eu estou dizendo é, os artistas acessam os mesmos lugares que por vezes os médios adentram, os filósofos e os cientistas. Esses casos na literatura são aos milhares. Só que a gente faz outro recorte. Se é no campo da religião, ganha um nome, se é no campo da ciência, ganha outro nome, se é no campo da arte, ganha um terceiro nome. Mas, a princípio, o acesso enquanto inspiração, enquanto intuição, é muito similar e é muito bonito de ver. Por isso que todas essas questões, essas quereras que a gente vai levantando, da mistificação, se é isso, se é aquilo. Olha, isso é importante até a página 2. Depois a gente tem que remodelar, repaginar e ver o que está sendo apresentado ali enquanto conteúdo. E às vezes até direcionar, moço, aqui, ó, talvez no campo mediúnico, sentado na mesa ou trabalhando na gira, não é o melhor lugar para você, porque a gente precisa do componente da veracidade. Você está dizendo que está recebendo um espírito, e não tem esse espírito aí que você está recebendo. Mas o que você está trazendo é muito legal, isso é muito bom. Vai escrever, faz literatura, faz música, faz arte, pinta. Faz ciência. Esse componente que você está trazendo aí pode ser útil, não necessariamente nesse locus, nesse ambiente, mas em outro. Esses direcionamentos, nossa, tranquilizam. Eu conheci um cara bacana demais. Ele tinha ou tem ainda um centro espírita ali em Belzonte, na região da Sagrada Família. Eu fui lá uma vez.
dá uma vez e acontece esses papos gostosos e bonitos, não vi mais, pelo menos do plano físico, mas um lindo. E ele me contava, nos contava, que a gente estava em mais de um, que ele era seminarista. Ele estava lá para fazer a ordenação. Quando apresenta no ritual, não conheço o ritual, mas apresenta alguns instrumentos de consagração que já foram consagrados e o noviço precisa escolher um e ele vai pensando em um, ele vai direcionado para um e de repente ele acaba pegando um punhal. E quando ele pega o punhal, ele já está girando e rodando em transe. Quando ele sai do transe, isso que é o bonito, e é por isso que eu conto, os padres olham para ele e diz: seu caminho não é conosco, seu caminho é no candomblé, seu caminho é na Umbanda. E aí ele sai, é desligado, e que acaba criando essa casa, que fazia um trabalho, até onde eu sei, até onde eu sabia, muito bonito, de aconchego, de acolhimento das pessoas. E com esse cabedal, com essas informações e com esse carinho que é importante para se ter e acolher o outro. O outro caso, muito parecido, mas aí não teve uma repercussão tão singela quanto essa, é a do próprio Robson Pinheiro, que conta que está lá, neto da igreja, ele é evangélico, está fazendo uma pregação quando de repente, pum, sumiu, apaga tudo e começa a falar, trazer umas mensagens do mundo espiritual e diversas coisas parecidas. Nessa brincadeira toda, óbvio, o povo que o ouviu, o pastor está endemoniado e foi convidado a se retirar da casa. Acabou fundando outra, Everilda Batista, que também é uma casa muito linda, que faz esses procedimentos de instrução, de acolhimento e de diversos outros trabalhos que eles desenvolvem por lá. Há caminhos para todos. Precisamos aí discernir não, porque quem está nessa condição, por vezes, não vai encontrar esse discernimento. É quem está, talvez, no pau de fósforo acima, não se arvorar a impedir, a cercear, a tolher, a obstaculizar os processos e os caminhos dos outros. Da abertura. Há caminhos para todos, digamos assim. Então é isso que eu queria trazer a princípio acerca da intuição. É possível e não dá muito para desassociar a intuição da voz. E essa voz, enquanto sopro, é aquilo que nos movimenta. Algumas pessoas, como a gente disse sobre a audiência, se permite se locomover e ser por esse sopro, e outros tantos de nós faz o contrapeso. Vou não, senhor. Você é louco que eu vou ficar ouvindo você e te seguindo. E esse você, por vezes, é uma conexão muito profunda, muito bonita com o nosso eu superior. A intuição, no seu formato mais externo e na sua caracterização mais sedimentada, é essa conexão que se faz com uma parte nossa que observa, que capta, que já está na rede. Então, cada vez mais a gente tem seres que a gente compreende desse plano, nessa materialidade, como intuitivos, mas são seres que estão se permitindo locomover, ser e se deslocar pelo seu ente superior. Fico vendo milhares de trabalhos sendo feitos, das pessoas buscando essas conexões, querendo esse contato, sem ter
ou sem ser avisadas, sem ter, talvez não é necessário, mas sem serem avisadas do que isso representa e repercute. Representa e repercute uma autenticidade na qual o preço para se conviver entre nós é muito caro, mas muito caro. É difícil suportarmos lidarmos com pessoas cuja, eu falo de verdade, em tempos de fakes e de tempos esses que nós estamos vendo, é sempre complicado, né? Porque todo mundo acha que é o portador único, absoluto da verdade. Não é nesse prisma que eu estou dizendo. O prisma que eu estou querendo dizer é dessa conexão de uma autenticidade interna. É você consigo. Você sabendo que está se enganando e que não pode fazer isso por mais tempo. E não tem como fazer isso por mais tempo. Hoje eu vi um partilhante muito lindo que ele dizia sobre a onipresença do olhar de Deus, mas não enquanto Big Brother, que está te vigiando para te punir. Essa onipresença do olhar de Deus enquanto quase um reflexo do que estamos aqui em nossa linguagem chamando de eu superior. Nossa, eu sei quem eu sou. E eu não posso estar fazendo isso dessa forma e desse jeito. Eu não posso estar enganando ao outro e a mim mesmo dessa forma e desse jeito. Eu preciso buscar um caminho de autenticidade, que é o meu caminho. Mas o preço que nós cobramos por aqueles que percorrem o caminho da autenticidade é muito alto. Nós viramos a cara mesmo, nós batemos, nós crucificamos, nós cuspimos, nós apedrejamos, nós fazemos de tudo. Nós achamos lindo quando a gente lê na literatura. Todo mundo quer ser mestre ascensionado. Todo mundo quer ascensionar nessa vida. Mas poucas as pessoas querem pagar o preço de realizar isso. E, no final das contas, a única coisa que importa é o preço que a gente está pagando ou não. Bom, eu acho que já rendi demais esse tema, explorei até para além da onde devia essas questões. Fico por aqui, vou falar um pouco da pele, porque a pele é importante. Beijo em todos. Tem que fazer, né? Não gosto não. Não tem que fazer não, mas eu vou fazer. Povo, curte aí. Curte aí. Ninguém chegou até aqui, mas eu vou pedir. Dá uma curtida aí. Dá uma curtida aí. Eu falo disso depois. Beijos.